No dia 22 de maio último, o presidente da República, Bolsonaro, disse aos seus generais que iria dar um golpe de Estado. Vou intervir, bradou entre palavrões durante a reunião das 9 da manhã no Palácio do Planalto. O relato é de Mônica Gugliano na revista Piauí. A ideia de Bolsonaro, conta a repórter, era mandar tropas para o Supremo Tribunal Federal, para ocupá-lo, imagina-se, e não para um cafezinho com biscoitos. Segundo o relato, o general Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo, apoiou a gerical ideia. E os generais Braga Neto, da Casa Civil, e Augusto Heleno, do GSI, concordaram com a tese. O Supremo Tribunal estava abusando. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal, havia impedido a posse de Ramagem, diretor da ABIN, na direção da Polícia Federal. E o ministro Celso de Mello encaminhara à Procuradoria-Geral da República notícias-crime apresentadas por 3 partidos. Celso de Mello fez o que tinha que fazer, o que diz a lei, encaminhar à Procuradoria-Geral. E Bolsonaro foi Bolsonaro. Ou não sabia o que diz a lei, ou fez o que faz há décadas. Exibir-se, inclusive, diante de si mesmo, pregando golpe e ditadura. Ou ignorava a lei, ou fingiu ter entendido que Celso de Mello havia mandado apreender o seu celular. Naquele mesmo 22 de maio disse, inclusive, publicamente: só se eu fosse um rato para mandar entregar meu celular a ele. A repórter Mônica Gugliano diz que o general Augusto Heleno procurou acalmar o presidente, alertando: não é momento para isso. O Piti no Palácio, narra a Piauí, arrastou-se pelo resto daquela sexta-feira e foi antecedido e seguido por notas e ameaças de militares e seus clubes. De resto, um comportamento já secular. Note-se, se foi o general Heleno quem segurou o ímpeto golpista de Bolsonaro, só nos resta concluir. O realismo fantástico ou realismo mágico de Gabriel Garcia Marques era uma coisa de amador. A Piauí conta ter confirmado os fatos com 4 fontes e 2 delas presentes testemunhas do Piti. A revista Piauí e também a Piauí Online têm na direção e na redação jornalistas competentes e experientes. Assim, a notícia merece crédito, mesmo que não tenha passado de um delírio golpista, mais um delírio golpista de Bolsonaro. Bolsonaro e os seus, por muitas vezes, anunciaram o sôfrego desejo de um golpe de Estado. A primeira vez, a mais conhecida, ainda em 99, durante uma entrevista, quando Bolsonaro respondeu e disse: eleito, daria um golpe no mesmo dia. Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Durante a eleição em 2018, o general Mourão falou em autogolpe. Neste mesmo outono de agora, sobraram ameaças em viva voz ou em notas. Do general Augusto Heleno, uma nota na tarde daquele mesmo, início da tarde daquele mesmo 22 de maio. Inconcebível, inacreditável afronta pode ter consequências imprevisíveis para a estabilidade. E isso ele se referindo ao celular, não ao delírio golpista. 6 dias depois do Piti, o próprio presidente da República, em frente ao Palácio, ameaçou: acabou, porra! Acabou, porra! A 12 de junho, em entrevista à revista Veja, o general Luiz Eduardo Ramos fez coro na ameaça. Disse: o outro lado tem que entender o seguinte, não estica a corda. Para esclarecer, o outro lado, no caso, são os outros 2 poderes, o Judiciário, do Supremo Tribunal, e o Congresso Nacional. O outro lado somos também eu e você, vocês.
75% da população declarou há pouco ao Datafolha ser a favor da democracia. E 78% chamaram o eufemismo regime militar de 64 pelo devido nome, ditadura. Leia-se. Tirando o bolsonistão e quem está no acabou a mamata, não se quer outra ditadura, mais uma ditadura, sempre algo ridículo, grotesco. Ditadura já invocada 2 vezes pelo filho Eduardo 03, igualmente presepeiro. Em julho de 2018, durante a campanha A Bravata. Se quiser fechar o STF, manda um soldado e um cabo. Agora, 5 dias depois do piti presidencial, Dudu falou em medida enérgica do papai e pregou. Não é mais uma opinião de si, mas de quando vai ocorrer uma ruptura. Papai Messias, um dia, 99, pregou uma guerra civil que matasse 30 mil pessoas no Brasil. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Alguém precisa avisar o Dudu 03 que o desgoverno do seu papai, a absoluta falta de liderança real, arrastará o Brasil nos próximos dias para a trágica, macabra cifra de 100 mil mortos. Genocídio só superado na pandemia por outro desgoverno, o de Donald Trump. Os que nos acompanham, os amigos e amigas, conhecem a crônica desse desejo psicótico do golpe, da ditadura. Dos seus fatos, dos seus personagens, temos tratado aqui com frequência ao longo desse 1 ano e meio. E a revista Piauí agora relata fato de extrema gravidade. Mesmo Bolsonaro não tendo ido além do piti, a explicitação do seu desejo deixa tudo ainda muito mais escancarado. Isso até é útil, educativo, porque para muitos um palácio ocupado por ministros só militares não significa. E também não significa nada 8.450 militares empregados em ministérios, tribunais e em comandos militares, sempre, claro, com acréscimo no salário de 30%. Mas o destino às vezes pode ser implacável. Nesta mesma semana em que conhecemos fato dos delírios golpistas de Bolsonaro, a Lava Jato começava a ser julgada. E ontem, quarta-feira, o senador Flávio Bolsonaro, o 01, confessou em entrevista ao Globo. Pode ser, porventura, que eu tenha sim mandado o Queiroz pagar uma conta minha. Pode ser, porventura, quiçá, talvez, quem sabe, maybe, o Queiroz tenha ido ali pagar as minhas contas. Queiroz não seria um ex-PM miliciano e há décadas amigão do Jair? Queiroz não era o faz-tudo dos Bolsonaro? Porventura, ele não recolhia a grana da rachadinha dos assessores de Flávio Bolsonaro e entregava para Adriano Magalhães da Nóbrega, seu sócio? Adriano, o finado capitão miliciano e acusado de ser matador e chefe do escritório do crime? Talvez, quiçá, maybe, não foi o Adriano que empregou a mãe e a mulher no gabinete de Flávio Bolsonaro? Porventura, contas não eram pagas com o dinheiro que Queiroz rachava dos salários de assessores do próprio Flávio Bolsonaro? O salário de Queiroz lhe possibilitava movimentar, quiçá, 7 milhões em 3 anos? Porventura, o Queiroz não se escondeu na casa de Wassef, o anjo, um dos advogados dos Bolsonaro?
O que, porventura, diriam os bolsonaros todos, o PowerPoint Lava Jato do Dallagnol e companhia e o Moro? O que diriam Flávio, Dudu, Carluxo, Jair, se o Queiroz, se o Adriano, se essas contas e essas famílias empregadas todas fossem do Lula, do Haddad ou do Boulos? Rodrigo Maia, presidente da Câmara, diz: não vejo crime nenhum de Bolsonaro. Deixando tudo de lado, negar a pandemia, trabalhar contra e arrastar o país para, daqui a pouco, mais de 100 mil mortos, parece não bastar para Rodrigo Maia. Para Maia, crime gravíssimo teriam sido pedaladas de Dilma, cujo impeachment ele apoiou com convicção. Nesta quarta-feira, Maia opinou: Moro será candidato forte em 2022. Ser candidato a presidente é também desejo óbvio do próprio Maia. Já Moro e sua Lava Jato começaram, enfim, a ser julgados no Supremo Tribunal. Na terça-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal deu 2 vitórias à defesa de Lula contra a Fórmula Lava Jato. Em uma, concedeu o direito de acesso aos documentos e ao acordo de delação da Odebrecht contra o ex-presidente. Com isso, o processo retorna à fase das alegações finais. E, numa segunda decisão, por 2 votos a 1, a delação de Palocci foi excluída do processo contra Lula. Aquela história que as amigas e os amigos já cansaram de ouvir ser relatada aqui. Moro requentando a delação de Palocci a 6 dias do primeiro turno da eleição presidencial. Um juiz, Moro, requentando e vazando uma delação nas vésperas da eleição presidencial, enquanto conversava para ser ministro de Bolsonaro. No seu voto, o ministro Gilmar Mendes afirmou que Moro buscou criar um fato político contra Lula e o PT e assim indicou ter agido com parcialidade. E disse mais: o acordo foi juntado aos autos da ação penal por Moro 3 meses após a decisão judicial que o homologara. E continuou: essa demora parece ter sido cuidadosamente planejada pelo magistrado para gerar fato político na semana que antecedia o primeiro turno da eleição presidencial de 2018. Mas é o Gilmar Mendes, esbravejam agora não poucos. Os mesmos que noutros tempos colocavam o Gilmar Mendes no altar, quando Gilmar fustigava Lula e o PT dura e incansavelmente durante o julgamento do chamado Mensalão do PT. É o mesmo Gilmar Mendes, caros, que não imaginava a prisão de Lula, mas que não escondia dos mais próximos. Com fatos, ou mesmo enfiando jabuticabas na teoria do domínio do fato, era preciso demonizar o PT. Era preciso arrancá-lo do poder a qualquer custo. O qualquer custo é isso tudo aí. Agora, o voto decisivo sobre Moro está nas mãos do ministro Celso de Mello, que talvez, por questões de saúde, tenha que tirar uma nova licença. Voto de Celso de Mello decisivo porque dará maioria a um lado ou outro no tribunal dividido. Voto sobre a parcialidade ou imparcialidade do então juiz Moro ao julgar Lula. Para os que ainda desconhecem os fatos ou fingem desconhecer, o voto do ministro Lewandowski explica e, certamente, provoca a ira de certos ouvintes. No dia 1º de 10 de 2018, às vésperas do primeiro turno da eleição presidencial, ocorrido em 7/10/2018,
e após o encerramento da instrução processual nos autos da AP número tal, o então juiz federal Sérgio Moro proferiu decisão determinando de ofício o levantamento do sigilo e o traslado de parte dos depoimentos prestados por Antônio Palocci Filho em acordo de colaboração premiada para os autos da referida ação penal. Em outras palavras, o ex-magistrado aguardou mais de 3 meses da homologação da delação de Antônio Palocci para, na semana do primeiro turno das eleições de 2018, determinar, sem prévio requerimento do órgão acusatório, a efetiva juntada ao citado processo criminal. Ora, se o referido acordo de colaboração não poderia ser utilizado quando da prolação da sentença naquele feito, por que o magistrado determinou de ofício, após o encerramento da instrução processual, seu encarte nos autos da ação penal e o levantamento do sigilo, precisamente na semana que antecedeu o primeiro turno da disputa eleitoral? Pergunto. Com essas e outras atitudes que haverão de ser verticalmente analisadas no âmbito do HC 164493 do Paraná, o referido magistrado, para além de influenciar de forma direta e relevante o resultado da disputa eleitoral, conforme asseveram inúmeros jornalistas políticos, desvelando um comportamento no mínimo heterodoxo no julgamento dos processos criminais instaurados contra o ex-presidente Lula, violou o sistema acusatório, bem como as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.